Olá, meu nome é Estrela Santos, eu sou arte educadora e pesquisadora em artes visuais, sou doutoranda do Programa de Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e hoje eu estou aqui para apresentar para vocês o trabalho intitulado Arte e Natureza, Mediação, Topofilia e Processo Poético. O objetivo desse trabalho é apresentar e analisar uma experiência de mediação realizada em 3 componentes curriculares: Corpo e Espaço, Produção Tridimensional 2 e Tópicos em Arte Contemporânea 2, do curso de Licenciatura em Artes Visuais da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que tiveram o Rio Potengi como eixo, como tema norteador. O Rio Potengi é um acidente geográfico natural que foi utilizado como caminho para articulação de conhecimentos, desenvolvimento da poética dos alunos, resgate de suas memórias afetivas com o lugar, articulando o conceito de topofilia, de Tuan, e a construção de pertencimento com o seu território. Por meio do pensamento transdisciplinar de D'Ambrosio e da abordagem triangular do ensino das artes visuais de Barbosa, foram explorados conceitos, autores e artistas que evidenciassem e ampliassem a experiência para além dos conteúdos das artes visuais, dando também visibilidade a questões ecológicas prementes do antropoceno. Eu vou contar para vocês um pouquinho como foi o nosso percurso. Reconhecendo a crise ecológica que estamos imersos e a relevância da educação e da arte para a formação do cidadão, pensamos que, enquanto educadoras, poderíamos propor mediações pedagógicas transdisciplinares e transculturais que contribuíssem para a reflexão crítica, a sensibilização e podendo auxiliar, talvez, na redução de problemas ambientais atuais. A gente pode se perguntar por que a gente escolheu o rio como eixo norteador. Então, o Rio Potengi é um importante acidente geográfico natural da cidade natal, aqui no estado do Rio Grande do Norte, e ele não só, segundo Teixeira, ele não só viabilizou a formação da cidade, como desempenhou diversos papéis importantes no seu desenvolvimento, histórico, econômico, político, social. Ainda segundo Teixeira, ao longo do tempo, o rio se tornou invisível para os moradores da cidade. Como a gente pode ver aqui nesse mapa, o rio, além de ter um valor histórico, ele ocupa uma grande dimensão topográfica, né? Então, ele corta aqui a cidade e ele divide a zona norte da zona sul da cidade, e ele tem 2 pontos de acesso, a Ponte Velha e a Ponte Nova, a Ponte Newton Navarro, que está aparecendo aqui nessa imagem. Como é que a gente começou a aproximação com esse rio? Então, a gente chamou aqui Sobrevoando o Rio. Pensando que o rio daria muitas possibilidades para a gente iniciou percebendo qual era, na verdade, a dimensão que ela tomava pessoalmente para cada discente. Então, foi proposta a atividade que cada aluno criaria o seu próprio mapa afetivo. Em cima do mapa da cidade, eles foram convidados a apontar, desenhar, colocar quais eram os lugares, quais eram os espaços que tinham alguma relação importante com eles. Nesse sentido, a gente articulou o conceito de Tuan, que é a diferença entre espaço e lugar. Para Tuan, espaço é mais abstrato do que lugar. O que começa como espaço indiferenciado transforma-se em lugar à medida que conhecemos melhor e dotamos de valor. Então, a gente trabalhou com isso, né? A princípio, o mapa era só um lugar e era só um espaço, e à medida que eles foram adicionando a sua relação, eles foram criando um lugar de pertencimento. Aqui é uma imagem de um dos mapas afetivos criados, e também a gente trabalhou com outro conceito de Tuan, que é a topofilia, que vai além da topografia, né? A relação que você tem, quais são os laços afetivos que os seres humanos eles constroem com um ambiente material. Então, a partir disso, nós fomos articulando, os alunos foram convidados também a pesquisar mais sobre o rio em diferentes vertentes, não só histórica, social, política, e aí a gente teve uma incursão de campo, que a gente chamou de Molhando o Pé, que a gente foi visitar
o sítio histórico Gamboa do Jaguaribe, que fica situado na zona norte da cidade, e ele tem um braço de rio chamado Rio Jaguaribe, que deságua no Rio Potengi, e foi nesse lugar que eles tiveram a oportunidade de entrar em contato fisicamente com o rio, e foi muito importante não só para esse contato físico, mas também para a ampliação do repertório visual que eles tinham do Rio Potengi. Então, aqui uma outra imagem do mangue, e a partir disso, dessas pesquisas, desses contatos, nós retornamos para a sala de aula e iniciamos um mergulho poético. Cada aluno começou a sua própria pesquisa individual, regimentando esses conhecimentos que a gente tinha levantado, e foram surgindo a poética individual de cada um. Então, por exemplo, no caso do aluno Marconi Soares, ele ficou muito estimulado com o mangue, e a partir disso, e com as questões pessoais que ele já estava desenvolvendo, a partir disso surgiu a performance fixo, que a primeira vez que ele performou foi na galeria do departamento de arte da universidade, e depois nós fomos convidados para montar a exposição, que se chamou Confluências, no Museu Câmara Cascudo, onde essa performance fixo foi reperformada. Outro exemplo que a gente tem aqui é do aluno Neto Ferreira, que fez essa foto performance também intitulada Nós Somos Um, onde ele começou a pesquisar ao redor de onde ele morava, questões do descaso governamental em relação aos locais próximos ambientais, e a partir disso ele fez essa foto performance. Já pensando um pouco no que essa experiência nos proporcionou, né, então a gente pôde perceber, né, nesse processo, nesse percurso, né, nessa jornada, que como foi potente articular o rio com os conteúdos específicos das artes visuais, não só pela questão afetiva, mas pela questão ambiental e também pela questão poética que o processo de ensino-aprendizagem propiciou. Outra questão que foi bastante relevante foi que no processo de mediação percebemos a importância da gente estar aberto e atento para acolher as experiências dos discentes, as múltiplas narrativas que foram sendo construídas. E a gente percebeu também que, apesar das especificidades dos componentes curriculares, foi possível estabelecer diálogos interessantes com outras áreas de conhecimento, dentro e fora de aula, né? O que nos levou a avaliar e a querer compartilhar, né, essa experiência através desse trabalho. Então, a gente acredita que, por meio desses encontros pedagógicos, artísticos, ambientais e transdisciplinares, talvez possamos fazer mais do que pontes. Talvez eles sejam como barcos que nos levem a criar e compartilhar relações mais afetivas e ecologicamente positivas para o nosso planeta. E se vocês quiserem mais informação, eu vou deixar aqui a exposição Confluência, como ficou, também vocês podem ver ela na íntegra através desse site, algumas referências que foram utilizadas na construção desse trabalho, e qualquer informação também aqui está o meu e-mail, e eu agradeço a atenção de vocês. Muito obrigada.